Como lidar com pensamentos intrusivos? Meu nome é Ana Carolina e eu tô aqui compartilhando algumas das minhas experiências e vivências no ramo espiritual. Eu amo estudar essa parte espiritual e amo ainda mais praticar, porque é essa prática que faz a transformação na minha vida. E uma coisa que sempre me atrapalhou muito durante os meus estudos foram os pensamentos intrusivos, ou aqueles pensamentos ruins que do nada você tem, né? Por exemplo, quando teve um dia que eu estava num posto de combustível, fui abastecer o meu carro. E na hora que eu parei o carro, né, começou a vir pensamento na minha cabeça, imaginando. E assim, são pensamentos muito rápidos, porque em questão de segundos eu imaginei o posto de combustível explodindo, com tudo pegando fogo ali. Então são pensamentos nesse estilo, são pensamentos destrutivos, negativos e ruins, né? E às vezes não é nem uma frase, não é nem um pensamento em si. Ele é uma imagem que vem na sua cabeça, né? Um pensamento ruim como uma imagem, uma forma de imagem. Então esse tipo de pensamento, muitas vezes ele assusta quem está estudando, né? Quem está buscando essa evolução espiritual. Porque são pensamentos que conscientemente você nunca teria. São coisas que às vezes parecem muito aleatórias, que surgem do nada, né? Do nada. E eles podem sim atrapalhar o seu processo. Uma vez que você se identifique com eles, ou que você tenha medo, né? Que você gere alguma emoção com relação a eles, eles têm o poder de capturar a tua energia. Então eu quero te dar algumas dicas simples e práticas que eu uso sempre que eu tenho esse tipo de pensamento. Então a primeira dica é: não se identifique com o pensamento. Não pense assim: nossa, eu pensei isso. Meu Deus, por que eu estou pensando isso? Porque você sabe que não é uma coisa que veio de você. Você sabe, no seu coração, no seu consciente, que você nunca pensaria uma coisa dessas, que isso não veio de você. Isso é uma coisa que parece que surgiu, que brotou da sua cabeça. Não pense assim: meu Deus, por que eu estou pensando isso? Eu não deveria pensar isso. Eu não quero pensar isso. Então tira o eu, tira você dessa frase. Então isso é como se aparecesse na sua mente. Não foi você que pensou. Esse é o primeiro ponto. Segunda dica: não tenha medo desse tipo de pensamento. Toda vez que você emite alguma emoção, algum sentimento para esse pensamento, seja medo, seja raiva de alguma imagem que você viu na sua cabeça, seja aquela sensação de angústia, você está alimentando esse pensamento. Esse pensamento é como se fosse uma nuvem que está passando. Se você dá atenção para ela, você está carregando ainda mais essa nuvem, você está dando mais a sua energia para ela. Então não dê a sua energia para isso, porque aí você não vai estar alimentando esse pensamento. Toda vez que você emite algum tipo de medo, você emite algum tipo de sentimento, você está se tornando um imã, você está emanando mais daquilo e aquilo vai continuar aparecendo na sua mente. E a terceira dica é: use algumas frases ou palavras de afirmações para te ajudar a sair dessa sensação que esse pensamento trouxe para você. Eu costumo usar 3 frases. Sempre uso 3 frases que me ajudam a ignorar esse tipo de pensamento quando ele vem. Então, quando vem um pensamento, seja em forma de uma frase, de uma imagem, alguma coisa, eu uso uma dessas frases e automaticamente aquilo já se desvia de mim, eu já consigo parar de prestar atenção naquilo e eu não deixo que aquilo me afete. A primeira frase é: esse pensamento não é meu. Por que essa frase funciona? Quando você entende que tudo no mundo é energia, que todos nós, todo mundo, todo o seu vizinho, a sua família, você, o seu cachorro, o seu gato, o seu passarinho, todo mundo, o tempo todo está emanando energia. Nós somos feitos de energia e emanamos essa energia. E ao nosso redor existe um campo eletromagnético, onde essa energia está vibrando, está emanando. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, ele fica plasmado nesse campo de energia. Pode reparar, né? Quando você tá na sua casa, se tem uma pessoa que ela não tá bem, que ela chega ali, tá nervosa, não tá se sentindo bem, automaticamente aquilo parece que contamina tudo ao seu redor. Por quê? Porque tudo está conectado. Então, muitas vezes, os pensamentos, os sentimentos que você está tendo não são seus. Eles estão ao seu redor, são de pessoas que estão ao seu redor, é do ambiente onde você está. Se você vive, né? Se você sempre está em ambientes com muitas pessoas, com muita aglomeração, seja em casa, seja no trabalho, na rua, numa festa, onde quer que seja, se você tem contato com muitas pessoas, você sempre vai estar sendo impactado pela energia de todas essas pessoas. E essa energia, né, quando todas essas pessoas estão juntas, né, elas acabam formando uma egrégora dessa energia. Então é por isso que quando você vai numa igreja, por exemplo, muitas vezes quando você entra na igreja, você já se sente emocionado, você já se sente conectado com aquela energia. Porque ali existe uma egrégora, onde todas as pessoas que estão ali estão com um objetivo em comum, que é o objetivo da fé, que é o objetivo da oração, que é o objetivo de alcançar alguma graça, enfim. Então você é contaminado por aquela energia. E com a energia negativa da mesma forma. Então quando você está
Quando vem muito pensamento, muito sentimento ruim na sua mente, você entende que aquilo não é seu. E essa frase, esse pensamento não é meu, ela diz respeito exatamente a isso. A você entender que o que está vindo na sua mente é uma coisa do campo ao seu redor. É uma coisa que está passando de alguém que em algum momento pensou aquilo, viu aquilo dentro da mente dela. E essa rede de energia, na qual todos nós estamos envoltos, ele é como se fosse uma rede da internet. Você não vê os pontos de conexão, você não vê as ondas de energia passando, mas elas estão lá e elas são carregadas de informações. E todas as informações que eu possuo na minha mente, no meu coração, né, do meu sentimento, e tudo aquilo que as pessoas ao meu redor possuem, elas estão todas juntas nessa rede. Então é uma rede universal. Tudo está conectado e tudo está funcionando ao mesmo tempo. Então é por isso que quando você fala a frase, esse pensamento não é meu, você se lembra disso e você entende que tudo isso é uma grande rede de informações. E que essa informação que chegou na sua mente nesse momento, seja uma frase, seja uma imagem, ela não é sua. Foi alguém em algum momento que pensou ou que viu aquilo. E isso, como está passando no seu campo de energia, né? Você, de repente, por exemplo, eu cheguei no posto de combustível. E naquele momento, aquela imagem do posto explodindo, aquela cena horrível, veio na minha mente. Porque em algum momento eu associei essa informação que outra pessoa pensou com a minha situação atual. Então isso tudo subconscientemente. Então eu entendi que aquilo não era um pensamento meu. Aquilo não era uma coisa que eu criaria porque eu não gostaria de pensar aquilo, né? Não era uma coisa que eu iria querer. Então essa frase funciona muito bem quando você entende sobre o campo de energia no qual todos nós vivemos. A outra frase, que é muito poderosa e que me ajuda bastante, é a seguinte: isso é só um pensamento e pensamentos podem ser mudados. Quando você entende que a sua mente ela é um mecanismo que você tem controle sobre ela, que você pode decidir o que você vai pensar, o que você vai colocar de informação na sua mente, você assume o controle para você. E você dizer que isso é só um pensamento, pensamentos podem ser mudados, você entende que o pensamento ele é como uma coisa passageira. É como se fosse uma nuvem no céu. Tá passando lá, beleza, a nuvem tá lá, mas é só uma nuvem. E foi embora. Então você não se apega àquilo, você não dá vida àquilo, você não dá mais energia àquilo. Então você entende. Isso é só um pensamento e os pensamentos podem ser mudados. E eu escolho pensar outra coisa, eu escolho viver de outra maneira, eu escolho ver outra maneira. E essa é a terceira frase que eu quero indicar para vocês. Que é uma frase muito poderosa também, que é a seguinte: existe uma outra maneira de olhar para isso. Então, quando é algum sentimento que você tem com relação a alguma outra pessoa, ou com algum lugar, ou alguma coisa, mas você entende que aquele sentimento veio de você, que é uma coisa que você sentiu de uma situação que você não gostou, que você quer mudar, mas você tá sentindo aquilo e você não quer continuar sentindo aquilo, você não quer alimentar ainda mais aquilo dentro da sua mente. Então, você pode repetir a frase: existe uma outra maneira de olhar para isso. Existe uma outra maneira de olhar para isso. Porque quando você fala essa frase, você também está entendendo que isso é só um ponto de vista, uma perspectiva. E que existem inúmeras causalidades, inúmeros efeitos para uma mesma causa. A gente não conhece todos os efeitos, a gente não conhece tudo o que aconteceu. Mas a gente conhece o interior da nossa mente. Então você entende que é o seu ponto de vista que não tá legal, que você quer mudar. É a sua perspectiva. Então você repetindo a frase, existe uma outra maneira de olhar para isso, vai te trazer uma paz enorme, porque aí você vai entender que você pode sim olhar aquela situação ou viver aquela situação de uma maneira diferente, de uma outra maneira, uma maneira que seja melhor para você e para todos os envolvidos. Então, são essas 3 frases que eu sempre repito quando vem esses pensamentos intrusivos na minha mente, pensamentos que eu não quero, pensamentos negativos. Esse pensamento não é meu, existe uma outra maneira de olhar para isso, e isso é só um pensamento e pensamentos podem ser mudados. Então testa, né? Você pode testar uma frase, repetir 2, ou repetir as 3 sempre que você tiver um pensamento que você não queira. Mas pegue o hábito de usar essas frases, porque você vai ver que quanto mais você praticar isso, mais fácil vai ficar, e quando você perceber, isso vai ser uma coisa automática na sua mente. Hoje em dia, para mim, isso é automático. Sempre que venha qualquer coisa na minha mente que eu não quero, eu uso essas frases. E no mesmo momento eu me sinto bem, eu me sinto mais leve e aquele pensamento passa. Eu não deixo aquilo me contaminar e aquilo não domina a minha mente por mais nenhum minuto. Então eu espero que essas dicas te ajudem, né? Faça uso delas e me conta se tem alguma outra frase, alguma outra dica que você tenha para se livrar desse tipo de pensamento também.